Tá, irmão? Boa aula para você, gente. Oi? Quem sabe? Vai ser mais longo, mas assim, vai ser a quinta. Mas aí não tem solução. Só para seguir fazer essa atividade lá. Quem quiser vir na parte, pode vir. Mas aí não tem professor, se querem. E eles estão, se quiser passar lá para reforçar, melhor. De qualquer maneira, pode ser que você já está aqui no mais. E aí até amanhã está o tempo. O ideal é terminar a aula final. Não, para amanhã, Deus de amanhã. Olá pessoal, bom dia. Desculpa o atraso, desculpa a demora. Tivemos uma pandemia de comunicação e mas foi resolvido, tá? Peguei o mais rápido possível até o ano um pouquinho. Não dá para deixar muito matéria para trás. Mas eu queria falar algumas coisas para vocês. Antes de eu continuar, né, como apresentado, meu nome é Marcos, tá? Eu sou Marcos. Administrar essas duas próximas disciplinas que vocês aqui no condomínio, tá? Cibersegurança hoje, amanhã, inteligência artificial. E alguns já me conhecem, mas não custa nada a gente reforçar e mostrar para quem está vindo novo, né? Que eu sou formado em sistemas pela internet, também sou cria dessa instituição aqui, fiz o técnico de informática de 2012, também em 2012. E aí fui chamado aí para cumprir uma missão, né, e a instituição gostou do trabalho e permaneceu comigo. Tá? O turno da manhã, antes administrado pelo professor Alexandre, e aí ele teve aí algumas propostas, provavelmente, aceitou essa proposta e aí deixou a vaga aí aberta. Agora estou lecionando a parte da manhã aqui, mas já lecionava na parte da tarde. Tá? Então, fazendo turno manhã e tarde. O que mais que eu posso dizer? As minhas aulas elas são geralmente expositivas, tá? Então tem bastante material para hoje, mas eu vou tentar abreviar um pouquinho, já que teve esse problema no meu atraso. Mas algumas coisas, eu vou reforçar algumas coisas que o professor Márcio deve ter falado, tá? Mas é bom a gente reforçar porque são coisas importantes, falando da parte do professor, tá? O que acontece? Essa matéria aqui são 8 aulas, então nós vamos ter 2 meses, né, uma aula por semana, caso uma de segurança e outra de inteligência artificial na terça. Tá? O professor Márcio deve ter passado algumas informações a respeito de como vai proceder para a gente, só com relação às aulas especificamente. Segunda e terça, tá? Segunda-feira cibersegurança, terça inteligência artificial. Tá? Em cada uma dessas aulas, para cada aula, nós temos uma série de exercícios para fazer ali, que é contado como G1,
tá? Que é a avaliação de grau 1. Tá? O que significa isso? Que vocês precisam fazer essas avaliações. Tá? É a avaliação, mas na avaliação exercícios. Tá? Sempre ao final da aula tem o exercício. Tá? Vocês precisam fazer. Tá? Não é uma opção fazer ou não, tem que fazer. Tá? Então, são 8 aulas, então são 8 séries de exercícios para se fazer. Geralmente são 5 questões, tá? Que ficam no mundo. Então, a gente entra lá na opção da aula e tem a opção dos exercícios ali. Esses exercícios equivalem à avaliação de grau 1. Tá? A avaliação G2 ela é feita sempre no final, na última aula, geralmente. O professor Márcio deve ter adiantado com vocês algumas propostas que eles estão vendo ali com a mudança da G2. A princípio, a G2 é sempre na última aula. Tá? No caso desta aula, de segunda-feira, no dia 2 de março. Tá? Então, dia 2 de março, já se preparem que vai ter a prova de grau 2, G2. Tá? São 8 aulas, né? Então, a G1 são 8 notas, soma as 8 notas, divide por 8, tem a primeira nota. A segunda nota é a G2. Soma as 2 notas, divide por 2, você tem que ter uma média superior a 6. Tá? Se estiver abaixo de 6, precisa fazer a G3. G3 sempre na sexta-feira posterior à última aula, tá? Na semana seguinte. Por exemplo, a aula termina dia 2, a sexta-feira vai ser dia 6, tá? Dia 6. Então, na outra sexta, dia 13, vai ser a G3, tá? Então, termina a semana, termina a aula, termina a semana, na outra semana, G3, tá? Então, sempre assim. Terminou no dia 2, sexta-feira, dia 6, na G3 no dia 3. Tá? Esse é o processo. Não sei se eu fiquei, para quem estava já nas aulas anteriores, no conteúdo, não sei se eu fiquei devendo alguma nota, tá? Eu vou conversar ali com o pessoal do NAT para ver se tem alguma pendência, às vezes a gente lança nota e ainda tem alguma pendência, tá? A gente vai tentar resolver isso. Acho que por enquanto é isso. Se acontecer de eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando no decorrer da aula, tá? Só pegar um materialzinho aqui e a gente já inicia. Professor, tem alguém sentado aqui nessa? Não. Deixa eu roubar a internet. Acesso ao vídeo.
Aí tu vai no NAD ali e fala com eles. Vamos dar uma olhadinha depois ali. Às vezes, na verdade, eu não tenho nem acesso a chamada ainda. Isso vai ser no papelzinho. Ah, não, tem uma aqui. Ó. Só amanhã, tá. Não, tenho aqui. Eles montaram só na da manhã, por enquanto. Que eu tenho que dar tarde também, acho que eles vão ir por outro. Mas tá aqui. Depois eu já verifico. E verificar. Então tá, pessoal, vamos... Tem bastante conteúdo mesmo, né? São 20 páginas, só que eu vou abreviar, porque talvez eu consiga passar assim por cima, mas aí depois eu disponibilizo mesmo, tá? Em geral, aí, pra gente não ficar muito perdido da aula de hoje, tá? Até porque o assunto é bem tranquilo, assim, tá? Falar sobre segurança da informação, tá? E antes de começar o conteúdo ali, tá? O que seria importante a gente falar sobre segurança da informação? Nós estamos num curso técnico de informática, tá?
Para quem vem comigo das outras matérias, sabe que a minha área principal é redes, tá? E depois, inclusive agora na reformulação do currículo aqui, foi interessante que eles escolheram algumas matérias que não faziam sentido, né? E alguma coisa que eu falei para vocês, né? Não sei se falei com a turma, mas posso reforçar aqui, é que quando a gente fala em redes, lá no início, né, vou contar toda a história de redes, falar em redes de computadores era uma coisa bem específica, tá? Mas nos dias de hoje, falar em rede, não falar de internet, não tem sentido, tá? É impossível falar de redes de computadores e não falar sobre internet, tá? Porque a internet nada mais é do que um emaranhado de LANs, né? Um emaranhado de redes locais configuradas para trabalhar em conjunto. Né? A partir e aí o negócio foi mais abrangente ainda, né? Porque nós temos ali as classificações, nós temos as LANs, as MANs, as PANs, né? As WANs, as CANs, enfim, tem vários tipos de redes, certo? E aí quando a gente tem um dispositivo desse daqui, né? A grosso modo, quando a gente está conversando, é como se fosse uma PAN, tá? Uma rede pessoal, né? Então, quando a gente está aqui específico no celular, a gente está trabalhando dentro de uma rede, mas às vezes a gente está fazendo assim, ó, eu pego, mando um arquivo daqui para o meu notebook, aí do meu notebook para o meu computador de casa, né? Quando eu tenho uma rede interna, onde as coisas dizem respeito só à pessoa, isso é uma rede pessoal. Mas todas as redes, sendo pessoais, sendo a rede metropolitana, a rede de campus, enfim, qualquer uma, são redes locais, ou seja, são LANs, tá? Então, como eu disse, internet é um emaranhado de LANs, uma emaranhado de redes locais interconectadas, né? Até porque quando eu estou conectado no meu smartphone, por exemplo, eu entro numa rede e automaticamente eu faço parte daquela rede local específica, né? Eu chego na casa de um amigo, sabe, consegue a senha do Wi-Fi. Entrei na rede ali da casa dele, já é uma rede local onde eu estou colocado ali para fazer um acesso. E automaticamente dentro dessa rede local eu faço acesso com outras redes de outros lugares, tá? Voltando então aqui para a matéria, a questão de segurança da informação, cibersegurança, ela é importante por quê? Porque a partir do momento que a gente entra numa rede, tá, a gente está propenso a qualquer tipo de invasão, qualquer tipo mesmo, né? A gente às vezes, vou olhar aqui um videozinho lá no WhatsApp, esse videozinho pode conter alguma coisa que vai invadir o teu celular, tá? Então, a gente está passivo dessas informações, desse roubo de informações, o acesso a informações a todo momento, tá? Então, trabalhar e pelo menos conhecer, né, que nem aqui tem definições e conceitos que a gente vai ver hoje, é importante a gente ter, assim, essa noção para que a gente possa ter um andamento interessante com relação às outras atividades. A inteligência artificial, ela não deixa de ser complementar, embora ela seja sempre complementar, tá? Isso a gente vai ver amanhã, mas a inteligência artificial, assim, muita gente, eu vou reforçar amanhã, mas muita gente pensa que ela vem para substituir alguma coisa, né? Tá? Que fique bem claro aqui, eu vou reforçar isso aqui, se vocês podem me cobrar daqui a 10 anos se me verem em outro lugar, tá? A inteligência artificial não vai substituir nada nem ninguém. Estou afirmando isso, tá? Ela é complementar, né? A inteligência artificial só existe porque tem alguma cabeça pensante que vai fazer com que ela evolua em algum aspecto, tá? Essas coisas de que ela vai começar a ter uma inteligência própria, isso é coisa de filme, tá? Não, ela não tem como. O que acontece é que são N cabeças pensantes ao mesmo tempo, né? Eu vou dar um exemplo mais claro. Por exemplo, quando a gente vai fazer um site, por exemplo, assim, vai criar uma equipe, lá, um site pequeno lá, 5, 6 pessoas. São 6 cabeças pensantes dentro do mesmo objetivo, criar o site, tá? Aí a gente começa a dividir esse conceito, essa situação. Por exemplo, uma pessoa fica responsável pelo front-end, outra fica responsável pelo back-end, outra fica responsável pela responsabilidade lá, as partes de ajustes, outro fica responsável pela parte de banco de dados e assim por diante, tá? Todos esses que têm partes dentro de um site vão ir para um bem comum, que é o site, tá? Quando ele chegar num ponto comum, ou seja, o site pronto, o que vai acontecer dali para diante não vai ficar só o site pronto lá e acabou. Essas 6 cabeças pensantes vão passar essa informação para outras que vão auxiliar no desempenho, ou seja na hora de as pessoas acessarem esse site, ou seja na hora de fazer uma manutenção desse site, ou a manutenção do banco, ou a manutenção das partes que vão fazer parte desse site. Enfim, então ela vem, né, num constante,
mas tudo com base nas primeiras 6 cabeças pensantes. Agora vamos para a questão da inteligência artificial. Um aluno, acho que no turno da tarde, ele disse assim: professor, tem uma inteligência artificial que faz o site inteiro, completo. Aí eu parei a aula e expliquei para ele: olha só, o que acontece? Se tu pegar e descrever passo a passo daquilo que tu quer no site e colocar lá na inteligência artificial, seja ela qual for, ela vai te dar um site praticamente pronto. Vai conseguir usar ele até certo ponto, porque não foi o que fez. Na hora que der algum erro, tu não vai saber onde é que está o erro. E quem fez foi a inteligência artificial. Agora manda para ela lá esse erro inicial: o erro está aqui, me ajuda. Ela vai te dar pelo menos 5 opções lá de solução. Pode ser que essas 5 opções não dê certo na tua solução. E aí o teu site vai ficar empenhado. Porque não foi tu que fez. Não teve a tua cabeça pensante olhando para aquele problema ali para solucionar. Tá? Agora, a mesma situação. Fui lá, descrevi todo o site, ok, né? Fui na inteligência artificial, ela foi lá e me deu o site prontinho. Eu fui na outra inteligência artificial, botei a mesma descrição, ela vai te dar um outro site, bem diferente, mas é dentro da mesma ideia. Tu vai numa terceira inteligência artificial, ela vai te dar uma outra visão, de jeito totalmente diferente. Pode botar os 3 um do lado do outro, eles vão atender as mesmas coisas que tu pediu, mas eles vão ser totalmente diferentes entre eles. Se tu pegar a mesma inteligência artificial e pedir 3 vezes a mesma descrição, ele vai te dar 3 sites diferentes. Por que isso acontece? 3 sites ficam assim de layout, visualização, botões e tal. Por que ele vai fazer isso? Porque a inteligência artificial, grosso modo, ela é milhares e milhares, às vezes milhões de cabeças pensantes que colocaram a informação no local, que a inteligência artificial foi lá e buscou todos esses junto, né? Numa questão de milissegundos que um processador consegue fazer, pegou essas informações, processou ela e trouxe para ti uma solução dentro daquilo que tu pediu com base em todas essas visões. Tá ali. Entende? Aí tu olha assim: pá, resolveu meu problema, ok. Não resolveu totalmente, porque tu tem milhares de visões diferentes dentro do mesmo conteúdo que tu pediu. Aí dentro dessa visão que a gente pode dizer, a inteligência artificial é complementar. O que é complementar? Eu criei o site e eu sei todos os macetes dele, mas de repente deu um erro e eu fui lá, quebrei a cabeça, fui lá, tentei olhar. Aí o que acontece? Quando eu peço auxílio para a inteligência artificial, ela vai dizer assim: o erro pode estar em tal ponto nesse problema, entendeu? Porque ela vai lá e visualiza todo o conteúdo que tu colocou, né? E aí quando ela pega e te dá o retorno, tu sabe onde é que está. O que tu fez? Realmente, e assim, dentro dessa mesma sala, há anos, né, quase 10 anos atrás, o professor chegou e falou algo mais ou menos assim. Aí ele estava com um problema, contando a história, né, e se não tinha inteligência artificial, essas coisas, mas ele contando assim, estava com um problema num site lá e eu tentei, não consegui resolver, aí fui dormir. Aí ele falou assim mais ou menos: acordei de noite, né, levantei, fui lá, abri a geladeira, fui tomar uma cerveja. Quando eu abri a geladeira para tomar uma cerveja, vi a solução. Eu tinha sonhado com aquilo. Sentei na frente do computador e resolvi. Sabe? Tipo assim, veio, sabe? Por que aconteceu isso, né? Não foi uma coisa aleatória. Ele sabia todo o contexto que ele tinha feito. E de repente ele pensou assim: dentro de tal ponto, né, tal situação, eu posso resolver esse problema. Tá? Então foi lá e resolveu. Tá, vamos voltar aqui. Segurança de informação. Tá? Então, de certa forma, elas estão conectadas. Por que eu dei essa introdução também sobre inteligência artificial, embora seja amanhã? Porque a gente tem esse problema de segurança agora duplicada, triplicada, quadruplicada com a inteligência artificial, tá? E o que acontece? Vai chegar num ponto, embora elas tenham também essa questão de ética, né? Eles colocam ali alguma programação sobre ética. Você, não posso fazer determinado tipo de situação. Assim, né? Se eu quiser fazer a imagem de uma pessoa e fazer alguma coisa para constranger ela, ele vai dizer que não vai fazer, porque ele tem uma questão de ética ali dentro da programação que não pode fazer. A pessoa não pode ser exposta a essa situação, tá? Então ele não vai fazer. Mas, de qualquer forma, tem situações que a gente vai ver dentro de uma inteligência artificial que pode, de repente, facilitar o acesso a alguma informação interna, sem que ele perceba, né? A gente viu lá no início da inteligência artificial os brasileiros lá dando jeitinho, né? E algumas situações assim que agora já resolveram esse problema também.
inteligência artificial ela não dava o site específico, mas ele dizia assim, então me mostra os sites que eu não posso entrar. Aí ele mostrou todos os sites que não podia entrar, sabe? Então, algumas coisas eles conseguem resolver. Se tu souber falar de forma correta com a inteligência artificial, ela pode te dar um retorno que talvez seja alguma coisa prejudicial, tá? Então, a gente tem que estar relacionado e focado na segurança da informação também. Vamos seguir aqui. Conceitos fundamentais, então, de segurança da informação, né, relacionados à cibersegurança. Segurança da informação, conjunto de práticas políticas, processos e tecnologias utilizados para proteger informações, tá? Independentemente do meio em que estejam armazenadas, digital, impressa ou verbal. Aqui, nesse ponto, também já chega numa parte que eu falo muito sobre redes, tá? E quando a gente fala sobre Wi-Fi, por exemplo, tá? Quando a gente fala em rede cabeada, a rede cabeada ela é mais local do que uma rede Wi-Fi, tá? Por quê? Porque a troca de informações com relação a redes, tá? Ela está restrita à parte interna, né? Como é que a gente faz para fazer essa restrição de parte interna? A gente coloca lá um servidor, com firewall, com algumas coisas que não permitam que as coisas internas, de certa forma, tenham acesso externo. Tá? A gente vai lá, coloca um servidor de intranet, né? Com as informações internas lá, um FTP, algumas coisas nesse sentido. Tá? Só que daí, quando a gente lida com o Wi-Fi, é mais complicado de fazer isso, porque o Wi-Fi é uma rede que ela está no ar. Tá? Então, aí existe hoje, né, dentro da lei de proteção de dados, que a gente vai ver aqui também, algumas coisas relacionadas a isso também. Tá? Segurança para que tu possa ter uma troca de informações sem fio, mas que essas informações sejam restritas à pessoa que enviou e à pessoa que recebe. Tá? Porém, o que vai... mas calma aí, se eu estiver enviando alguma coisa, eu tiver uma interceptação no meio do caminho, a pessoa que recebeu é outra, né? Aí, o que acontece? Dentro de cada... a gente vê isso em redes, obviamente, mas dentro de cada informação enviada, cada pacote, ele tem um cabeçalho que tem as informações específicas de quem deveria receber, no caso. Tá? Então, se a pessoa que recebeu no meio do caminho for comprovado que foi interceptado, ou seja, não foi ele o destinatário, né, ele pode sofrer sanções também perante a lei agora com a lei de proteção de dados. Tá? A proteção de dados não está só ligada à parte física, no caso, aos dados pessoais, né? Tá ligada a dados também de envios de informações dentro de uma rede. Seja de Wi-Fi ou rede cabeada. Aí diz aqui ainda, eu falei ali, independentemente do meio em que estejam armazenadas, né, contra acessos não autorizados, uso indevido, divulgação, alteração ou destruição. Ela envolve não apenas soluções tecnológicas, mas também pessoas e procedimentos organizacionais. Tá? Mais ou menos o que eu acabei de falar aqui. Objetivo, então, né? Garantir 3 pilares, né, que a gente tem conhecidos como a tríade CIA. CIA, no caso aqui, a confidencialidade, somente pessoas autorizadas podem acessar a informação, a integridade, a informação deve permanecer correta, completa e sem alterações devidas, e também a disponibilidade, a informação deve estar acessível sempre que necessário. Diferenças entre segurança da informação e segurança cibernética. Tá? Vamos ver aqui algumas situações que a gente possa ver essa diferença. Embora estejam diretamente direcionadas, segurança da informação e segurança cibernética não são sinônimos. A segurança da informação possui um escopo mais amplo, abrangendo qualquer tipo de informação, seja ela digital ou física, tá? Incluindo documentos impressos, conversas, arquivos eletrônicos, bancos de dados e outros. Tá? Já a segurança cibernética, né, ela concentra-se especificamente na proteção de sistemas computacionais, redes, dispositivos, dados digitais, tá? Aí, só que assim, eu não sei se está falando aqui, bom, deixa eu ver. Assim, toda a segurança cibernética faz parte da segurança da informação. Eu ia dizer isso aqui, né? Elas não são sinônimos, mas elas são complementares, né? Aí eu achei interessante até eu ter falado a respeito da inteligência artificial, que ela é complementar, tá? Ou seja, fazendo uma analogia aqui, já que eu falei bastante sobre inteligência artificial, a inteligência artificial ela não é um cérebro propriamente humano, tá? Mas ela é complementar ao cérebro humano, certo?
O cérebro humano vai lá, vai fazer, vai pensar alguma coisa, vai reproduzir esta coisa, e a inteligência artificial vai auxiliar nessa produção, nessa reprodução. Tá? Esse é o principal intuito dela. Né? Que a grande preocupação é essa, que as pessoas estão substituindo, achando que ela vai fazer tudo. Né? Ela ajuda muito. Né? E eu acho que ela tem que ser usada na inteligência artificial. Mas ela não pode ser substitutiva, ela tem que ser complementar. Voltando aqui. Tá? Então, deixa eu só ler a segunda parte, já que eu peguei a parte final ali. Segurança cibernética, por sua vez, concentra-se especificamente na proteção de sistemas, redes, dispositivos digitais, contra ataques realizados no ambiente virtual, como malware, phishing, ransomware, invasões, etc. Tá? Toda a segurança cibernética faz parte da segurança da informação, mas nem toda a segurança da informação é cibernética. Como eu disse, elas são complementares. Tá? Se eu tiver um papel com uma informação, nem todo papel com informação importante é colocado de forma digital, embora a maioria das coisas hoje já sejam de forma digital. Por exemplo, até pouco tempo, ter uma carteira de motorista era uma questão só física. Tá? Hoje tu consegue ter, mas antes era só física. Tá? E tu estava protegido de qualquer forma, com a questão da segurança de informação, com base no teu papel ali, carteira de motorista, por exemplo. Tá? Hoje ela já não é só física. A importância delas, então, a importância da segurança da informação no contexto atual. Esse cenário atual, marcado pela digitalização dos serviços, computação em nuvens, também é importante. Não sei se vocês tiveram, né? Eu tive computação em nuvem já aqui. Eu acho que essa matéria foi uma das que eles já tiraram também. Ela abrange a parte de redes. Tá? Redes agora vai ser só um contexto onde vai abranger todas essas coisas. Mas, enfim, seguindo aqui. O uso intenso da internet, né? Sobretudo desses dispositivos aqui, a gente está 24 horas conectado, né? E armazenamento massivo de dados. A segurança da informação tornou-se um requisito essencial para organizações e indivíduos. A ausência de práticas adequadas de segurança podem resultar em prejuízos financeiros, interrupção de serviços, perda de credibilidade, danos à reputação e sanções legais, especialmente devido à vigência de leis de proteção de dados, como a LGPD no Brasil. Tá? Então, essa lei de proteção de dados aqui é que ela garante, não importa se o dispositivo é papel ou se está numa mídia, ela vai garantir que tu tenha direito, né, dentro daquilo que faz parte de ti, é uma propriedade tua, tá? Eu acredito, não olhei ali bem especificamente, mas se não tiver, eu vou trazer para vocês, tá? Mas acredito que dentro dessa matéria de cibersegurança que ele tenha uma parte específica só sobre lei de proteção de dados, tá? Lei Geral de Proteção de Dados. Até porque nós tivemos aqui, principalmente na parte de informática, que nos diz respeito, né? A derrubada de um veto aí de uma situação que de certa forma complicou algumas situações, né? Que nem eu falei assim, eu não estou entrando nem no âmbito político e nem no âmbito da lei em si, mas as consequências dela, tá? Não do lado que criou, nem do lado que quis ou não quis, mas dentro do contexto principal. Quando a gente fala de segurança de dados, tá? Ela também abrange as pessoas que vão colocar uma informação na internet. Tá? Ok, se a pessoa, um exemplo mais específico e direto, se eu pegar alguém na rua e xingar e falar um monte de coisas que não são verdades, existe uma situação chamada, né, de um processo, né, de danos morais, calúnia, difamação e outras coisas. Já existe uma lei para isso. Na internet não precisa ser diferente, entendeu? A mesma lei ela pode ser colocada aqui, é isso que o Marco Civil da Internet trouxe. Entendeu? Só que tinha esse artigo 19 ali, que ele ia além disso, e ele foi tirado esse veto. Aí agora o que acontece? Se alguém invadiu a minha máquina e xingou alguém, eu vou ser punido, porque a minha máquina foi acessada, entendeu? Até que eu prove que a minha máquina foi acessada e que o xingamento não veio da minha máquina, ou da minha pessoa, eu já fui lesado por isso. Né? Seja por censura, seja por alguma coisa no sentido. Por quê? Porque o marco diz isso, entendeu? A lei, o artigo 19 diz isso, que qualquer pessoa pode denunciar, entre aspas, outra pessoa
independente do que tenha sido feito, e a instituição que é responsável por aquele local, ela tem que imediatamente me tirar lá do ar, tá? Essa é a questão, tá? Então, assim, tem algumas coisas, como eu falei, eu não estou entrando no âmbito político, estou entrando no âmbito da situação que aconteceu, tá? Então, tem algumas coisas, assim, que, com base na lei de proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, algumas questões de lei alternativas, às vezes, atrapalham, tá? O marco civil da internet, num contexto geral, ele é benéfico, porque a parte que falava sobre dados até pouco tempo não especificava a parte de informática. Então, tinha muitas coisas que estavam na rede que não eram protegidas por lei. Tá? Agora tem, tá? Inclusive com o complemento do marco civil. Tá? Voltando. Informação como ativo estratégico, tá? A informação é considerada um ativo estratégico, porque ela possui alto valor econômico e organizacional. Ela apoia a tomada de decisões, garante vantagens competitivas e é fundamental para o funcionamento das empresas e instituições. Né? Exemplos de informações estratégicas, tá? Inclui dados de clientes, informações financeiras, projetos de pesquisas, senhas e credenciais de acesso, assim como outros ativos. A informação deve ser identificada, classificada, protegida e monitorada. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa mais direta aqui. Aqui fala no final sobre a evolução, tá? A evolução da histórica da informação. E aqui, mais ou menos, que eu falei, até pouco tempo, né, a gente tinha muita questão centralizada nas questões de papel, né? Que aqui, ó, entre os anos 60 e 70, né, ainda tinha essa questão dos computadores de grande porte, lá quando começaram os computadores. Quando falo de grande porte, é grande porte mesmo, computadores do tamanho de uma sala assim, inteira aqui, tá? E tinham menos memória do que um cartãozinho de memória hoje em dia. Tá? Mas eram computadores gigantes que tinham informações, e essas informações tinham que ser protegidas, tá? Então, a gente tem essa questão aí, tá? Mas aí a gente não está falando sobre cibersegurança, especificamente, não proteção de dados. Como eu falei, ela é complementar. Tinha que ter a questão da cibersegurança para proteger aquele local específico com aquele equipamento, mas também tem que ter a segurança da informação, porque a informação que estava dentro daquele objeto lá, né, ela faz parte de algum contexto, seja empresa, pessoas, ou empresa, pessoas, tá? Alguma coisa relacionada à parte financeira, alguma coisa relacionada à parte comercial, alguma coisa relacionada à parte de estudos, que muitos desses computadores estavam dentro de universidades, tá? Então, todos esses dados que estavam armazenados ali também tinham questão de segurança, tá? De informação. Então, nas décadas seguintes, com a popularização dos computadores pessoais, surgiram as primeiras preocupações com vírus e controles de acesso lógico. E são coisas que perduram, né? Então, até hoje, tá? Assim, o cuidado com vírus, como eu acabei de falar aqui, qualquer coisa que pode acessar na internet pode estar passível de algum acesso, né? Abertura de acesso a alguma informação que tu tem internamente no teu computador, no teu celular, tá? E isso começou a se popularizar ali a partir do momento que os computadores começaram a se popularizar também. A partir dos anos 2000, então, com a expansão da internet, houve um aumento significativo dos ataques cibernéticos, levando à criação de normas políticas e frameworks de segurança. Atualmente, a segurança está focada na gestão de riscos, privacidade, conformidade legal e proteção de ambientes complexos como nuvens, IoT, tá? A internet das coisas, e dispositivos móveis. Tá? Isso aqui também vai ser uma das matérias que a gente vai ter, tá? Do internet das coisas. Não agora, mas em algum momento. Princípios da segurança da informação, já é o segundo tópico aqui, tá? Aí o que a gente viu lá no início, algumas situações, né? Os 3 tópicos iniciais lá. A confidencialidade, tá? Garante que a informação seja acessada apenas por indivíduos devidamente autorizados. Então, se eu peguei um e-mail e enviei para o colega aqui, tá? Significa que esse e-mail ele é pertinente à informação que diz respeito a nós dois. Ora, que nem eu falei, se em algum momento nesse envio dessa informação tiver alguma interceptação, essa pessoa está correndo, hoje está incorrendo em crime, tá? Crime. Mas a gente precisa cuidar dessa informação para que ela chegue de fato, saindo do meu dispositivo, por exemplo, para chegar no dispositivo do colega. Assim como a gente
pode enviar uma carta, que hoje não é tão comum, né? Mas enviar uma carta, ela tem que chegar no destino correto. Se alguém interceptar essa carta no meio do caminho, abrir e ver essa informação, também passa a ser crime, ó, né? Porque ela não tem o direito de ver a informação que diz respeito a duas pessoas que estão se correspondendo, tá? A menos que essas pessoas tenham autorizado, tá? O exemplo mais claro é o quê? É o mesmo sistema da carta, é a carta sair da minha casa, chegar na casa do colega, e aí, eu não sei se você é casado, mas vamos supor, né? Daí, então a esposa recebe e ela vê que é alguém que é um amigo em comum, abre a carta e verifica o que está ali, tá? Se ele autoriza ela a fazer isso, não tem problema nenhum. Agora, se nesse intervalo alguém interceptou e usou, né? Da mesma forma funciona com os equipamentos e as questões digitais, tá? Só as pessoas que têm acesso e são pertinentes àquele assunto que podem acessar, a não ser que outra pessoa autorize. Tá? Esse princípio, então, ele busca evitar vazamentos de dados e acessos indevidos, sendo implementado por meio de controle de acesso, autenticação e criptografia. Então, esses são os métodos utilizados para que a gente possa ter essa restrição entre duas pessoas, no caso, que está enviando e que está recebendo. Tá? Inclusive, o WhatsApp, Instagram, Telegram, aliás, e outros utilizam, não é tão recente, mas ainda assim é recente essa questão da criptografia, né? Tem algumas coisas ali que até pouco tempo, principalmente no WhatsApp, era possível fazer, né? Então, por exemplo, as fotos ficar armazenadas num ponto direto do celular onde qualquer pessoa tinha acesso. Hoje em dia eles criaram uma pasta privada. Essa pasta privada ela não tem acesso direto a não ser da pessoa que é dona do aparelho, né? Então, algumas coisas modificaram. Por exemplo, as conversas que são feitas, elas são colocadas com criptografia. Ou seja, se alguém interceptar, a não ser que ela consiga decifrar a criptografia daquela conversa, ela não vai ter acesso também. E outras coisas dessa forma. Tá? Integridade. A integridade assegura que a informação permaneça correta e confiável ao longo do seu ciclo de vida. A alteração não autorizada, intencionais ou acidentais podem comprometer a integridade dos dados e gerar impactos significativos. Isso aqui a gente vê muito na questão de redes, tá? E todo o processo que tem, desde o envio do pacote até a pessoa que vai receber, esse processo todo passa ali por camadas, que a gente chama, né? Lá do modelo, quem já passou por redes, tem o modelo OSI, modelo TCP, tá? O modelo OSI tinha 7 camadas, tá? E a partir do modelo OSI que a gente tem o conceito que nós usamos hoje, que é o modelo TCP/IP, tá? Que a gente tem lá as 4 camadas que garantem essa integridade no envio, tá? Com relação à parte da parte virtual, vamos dizer assim, da parte digital, da mídia, né? As redes elas têm que garantir esse acesso, tá? Agora, se a gente fosse fazer uma parte física, um exemplo, quem tem que garantir isso, no caso, vamos supor, o envio de uma carta ou correio, o envio de um pacote é a empresa qual está fazendo esse transporte. A gente tem alguns exemplos como o Mercado Livre, que não só vende, como envia, né? Então, de própria empresa. Mas, então, eles têm esse cuidado desde a hora que eles separam o produto até a hora que esse produto chega no local onde ele vai ser colocado. Então, a integridade, ela passa por todo esse processo. Estou dando alguns exemplos mais práticos para a gente ter esse entendimento mais palpável. Assim. Disponibilidade, tá? A disponibilidade garante que os sistemas de informações estejam acessíveis sempre que necessário. Falhas técnicas, ataques ou desastres podem comprometer esse princípio, tornando indispensáveis medidas como redundância, backups e planos de continuidade. Aqui a gente pode partir para um exemplo mais direto de uma empresa. Tá? Vamos partir de um exemplo no hospital. Desligou aqui mesmo. Pode deixar assim, tá bom. Tá, seguimos. No hospital, tá? Aí eu tenho lá fiz N consultas
e o hospital tem todo o prontuário lá mostrando todas as minhas informações. Hoje é tudo digitalizado, embora o médico, na hora que vai atestar alguma coisa, ele escreva à mão, mas também ele coloca lá no sistema. Tá? Hoje em dia há um sistema no hospital que ele tem que colocar as informações para que o paciente, se for atendido por outro médico, tenha as informações que está ocorrendo. Vou para um ponto mais drástico, assim, tá? A pessoa está lá, descobriu um câncer, por exemplo, e ele está fazendo um tratamento. Se esses dados não forem colocados num sistema para que outra pessoa veja, tá? Pode comprometer todo o tratamento, certo? Então, ele tem que ter a disponibilidade, no caso aqui, além de todo esse processo ali, a integridade também, né? O dado tem que estar ali íntegro e acessível também para que as pessoas consigam fazer o diagnóstico da pessoa, né? Seja um médico que está começando a fazer o processo ou seja um médico que já está acompanhando esse paciente. Agora, se acontecer algum problema com servidores locais, né, dos servidores do hospital, lá o hospital, aconteceu um desastre lá, pegou fogo lá no setor da parte informática, perderam lá o servidor. Se eles não tiverem um backup, né, esses dados todos vão ser perdidos, né, e pode comprometer todo o tratamento de um paciente. Tá? Pelo que, assim, eu estou dando esse exemplo assim mais direto, só que com relação ao hospital, isso não, né, só um parênteses, com relação ao hospital, ele tem uma situação diferenciada. A gente viu ali na questão da parte de armazenamentos, uma outra matéria, que a gente tem os armazenamentos híbridos, né? Então, o hospital, ele por obrigação, né, ele é obrigado a fazer o armazenamento híbrido, tá? Então, se for olhar, a maioria dos hospitais hoje, eles têm parcerias com empresas que são particulares, né? Vou dar um exemplo mais assim, que eu tenho acessado bastante, que é o Banco de Olhos. O Banco de Olhos, ele era um hospital mais assim, público, né? Mas hoje em dia ele tem lá dentro do mesmo sistema lá o pessoal se alguém conhece lá, São Pedro, tá? O pessoal de São Pedro que é particular, tá? Embora eles continuem com o serviço público, eles têm um sistema particular, né? Tem um serviço particular que eles atuam dentro do mesmo ambiente. Por que essa parceria, tá? Porque além deles terem lá dentro, né, todo o processo lá de armazenamento das informações, eles têm que ter um armazenamento externo, tá? Porque se acontece alguma coisa localmente lá no hospital, eles têm ainda a informação de forma externa, tá? Que é a empresa que está mantendo o local, certo? E se for olhar, a maioria deles estão assim, tá? A maioria dos hospitais hoje tem esse processo, tá? E aqueles que não têm também tem que seguir essa mesma linha de ter uma empresa externa fazendo esse armazenamento também de informações, tá? Mas, assim, só para entender que isso faz parte também de integridade, disponibilidade, tá? Para que a pessoa tenha um acesso integral e também um acesso disponível a todo momento para poder fazer parte do contexto do caso do hospital, do tratamento, né, negócio do paciente, seja qual for lá. Autenticidade, tá? É confirmar que a identidade do usuário dos sistemas dos dados envolvidos em uma comunicação, ela garante ela garante que a informação é proveniente de uma fonte legítima e confiável. Tá? Isso tudo também é relacionado a redes, tá? Vou passar no... Tá, tu tá aqui agora já? Tá, como é que eu vou... Tá, deixa eu fazer o seguinte, eu vou deixar um papelzinho, se alguém tiver saindo mais cedo, eu só põe um nomezinho ali. Não, eu vou fazer a chamada, mas aí se for sair mais cedo, deixa o nome aqui já. Tá, eu vou fazer até, assim, no máximo, o meu horário vai ser sempre o mesmo, tá? No máximo 11h30, mais ou menos, a gente está encerrando, tá? Eu vou tentar aqui, porque é muito conteúdo, tem muito mais informação, tá? Eu vou tentar ir igual até as 11h30, tá?
Dependendo, aí eu continuo o processo semana que vem junto com a próxima matéria, tá? Não se preocupe que hoje realmente foi... realmente foi uma falha de comunicação, tá? Que eu acabei tendo um entendimento diferente da instituição e por isso que eu acabei chegando mais tarde, tá? Mas geralmente eu estou aqui já a partir das 8h30 da manhã, eu já estou por aqui. Então, nós vamos ter a aula normalmente das 9 até 11h30, talvez um pouquinho depois. Tá? Sigamos então aqui. Não repúdio impede que uma parte negue a autoridade de uma ação realizada. Esse princípio é fundamental em transações eletrônicas e tem grande relevância jurídica. E a privacidade e proteção de dados, que não por ser o último, mas para mim é o mais importante desse contexto todo, porque todos os outros acima aqui, eles são fundamentais e eles até estão amparados por outros processos, como eu dei aqui exemplos de redes, tá? Os outros de cima todos estão amparados por processos normais de troca de informação. Se eu tenho um celular, esse celular vai ter algum tipo de criptografia. Por exemplo, um exemplo bem mais claro hoje em dia, eu tenho aqui a minha impressão digital, seja qual for, tá? Eu posso colocar aqui e eu vou ter os meus dados aqui segurados de alguma forma, tá? Aí mais as criptografias dos programas, tá? E outros processos nesse sentido. E ele garante todos os outros processos, tá? Ele garante lá a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, todos eles estão garantidos dentro de um processo de rede, tá? Ou de um processo de acesso, vamos dizer assim, tá? Agora, este último aqui não, tá? Privacidade e proteção de dados. A privacidade até sim, mas a proteção de dados, tá, ok, mas está dentro do processo igual. Tenho lá um firewall que vai me proteger, eu tenho um antivírus para me proteger, tenho outros dispositivos para me proteger. Mas ele vai proteger dentro do teu ambiente. Quando ele sai, e eu estou dando o exemplo tanto do envio de cabo ou quando eu envio com Wi-Fi. Depois que ele sai do teu dispositivo e vai para o outro, ele pode ir para um que não tem esses dados, esse tipo de proteção que tem o teu, por exemplo. Tá? E ele pode se perder no meio do caminho, de alguma forma. Tá? Então, aqui, na minha visão, tá, dentro desse tópico, que é o mais importante por isso, tá? Porque ele abrange a proteção além do que a gente tem dentro da questão de mídia, da questão interna. Tá? A privacidade e a proteção de dados assegura que informações pessoais sejam tratadas de forma adequada, respeitando os direitos dos titulares e as legislações vigentes. Tá? E a gente tem ali, que eu citei 2 exemplos, do Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Aí tem algumas leis também, além do Marco Civil da Internet, tem outras leis que foram incorporadas dentro desse contexto para proteger os dados também. Tá? Já existem leis antigas, inclusive, que foram readaptadas, tem alguns incisos extras ali, para que possam ter a proteção dos dados. Tá? Então, esse último aqui, ele vai além da parte virtual, vamos dizer assim, né? Ele vai além da parte virtual e ajuda na proteção. Né? Classificação, então, da informação. A informação ela pode ser pública, né, onde todos têm livre acesso. Ela pode ser interna, aí, no caso, ela é mais restrita, ela fica restrita à instituição, tá? Embora ela também, assim, o que eu vou dizer? Ela também pode ser pública, tá? Essa interna, ela pode ser pública também, tá? Um exemplo, tá? Quando eu faço parte de uma empresa pública como Correios, os funcionários internamente, eles têm acesso àquela informação, tá? Quando eu faço parte de uma instituição, por exemplo, um colégio, uma escola, os funcionários, eles têm acesso a essa informação, mas a escola é pública. Então, o que eu quero dizer? Assim, até isso foi uma questão de discussão lá no outro colégio que eu leciono. Um professor pegou e falou assim, olha, a gente tem que melhorar um pouco esse processo aqui de informações dos professores. Aí ele estava reclamando e eu, como professor, eu dou razão para ele, por quê? Ele disse assim, ó, que qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, tá? Dizendo alunos, qualquer pessoa que quiser entrar lá no site do governo
e quiser saber quanto ganha o professor tal, o governo tem que disponibilizar para ti. Entende? Que é uma informação pública. É mais ou menos como se estivesse cobrando de um vereador, de um deputado, entendeu? Então, o que acontece? Aí, o que a gente estava discutindo? Que, dependendo da informação interna, ela tem que passar pelo também, não só pelo interessado, mas a pessoa alvo desse interesse também. Entende? Porque, por exemplo, se a pessoa que está pedindo essa informação, ela está pedindo meramente por pedir, ou só para fazer alguma coisa que pode prejudicar, provavelmente quem vai saber essa informação é a pessoa alvo do interesse. Entende? Por exemplo, professor Marcos lá ganha X lá de salário, tá? E aí alguém acha estranho que de repente começa a aparecer com um carro diferente, começa a aparecer e tal. Aí ninguém sabe da minha parte pessoal, se eu não estou fazendo alguma economia, de repente a minha esposa também não ajuda lá, a gente está conseguindo manter um padrão um pouco melhor, tá? Aí a pessoa desconfia, tá, mas como é que um professor, né, tal? Aí ele vai lá e pede lá as informações financeiras e o Estado simplesmente tem que entregar, sabe? É complicado isso. Assim, tem algo, ok, mas é um servidor público, ok, mas a informação é pessoal. Não é porque é um servidor público que ele tem que estar falando para todo mundo quanto recebe, por exemplo. Né? Até porque é uma questão de segurança. Se a pessoa está trabalhando e recebe um valor um pouco mais alto, eu não estou falando do professor propriamente, mas de outra função, ele pode correr risco por estar recebendo esse valor. Aí qualquer pessoa vai lá tem acesso, né? Então são coisas que, assim, não é um sigilo total, mas é um sigilo pessoal, tá? Ou seja, eu posso, né, dentro de argumentos, obviamente, né, entrar lá e dizer assim, não, essa pessoa aqui está tentando me constranger e tal, e, né, para essa pessoa não vou disponibilizar dessa forma, a menos que seja de forma judicial. Okay? Mais ou menos isso que eu quero dizer. Tá? Então, assim, a informação interna, ela não é propriamente particular. Tá? A informação interna ela pode ser pública também, mas ela é restrita a um grupo de funcionários, por exemplo. Tá? Então, que nem assim, com relação à pessoa, eu posso ter acesso, de repente, por ser um órgão público, à informação dela. Mas a informação interna, né, tipo assim, de dados, de informação, isso não é tão livre o acesso assim. Tem informações que dizem respeito à instituição em si, e não a parte, vamos dizer assim, não a parte pública da instituição. Né? Então, tem algumas coisas que embora sejam internas, elas não são tão públicas assim, e outras que são internas que podem ser públicas. Tá? Então, a interna ela não é necessariamente individual, né? Até porque tem ali o seguinte, tem informação confidencial, que é aquela que não tem o controle mais rigoroso, não tem acesso para ninguém, a não ser que a pessoa faça parte dessa confidencialidade, e tem a restrita, né? Que daí sim, aí é uma coisa mais específica mesmo. Geralmente, assim, é de mim para ti e acabou, tá? Eu passei informação para ti e fica restrito a nós, tá? Tem mais do que saber. A confidencial é que, assim, o acesso foi liberado, mas não para todo mundo, tá? Em algum momento essa confidencialidade pode ser retirada, mas a restrição ela é mais complicada um pouco, embora também possa ser, porque ela não, geralmente a restrição ela não está associada simplesmente assim ao envio do material, mas ao conteúdo, tá? E às vezes o conteúdo ele pode continuar sendo restrito, tá? Por exemplo, eu posso, tipo assim, eu falei sobre, assim, eu falei sobre o material novo que nós vamos receber na instituição, tá? Mas o material novo que a gente vai receber na instituição, ele é restrito. Restrito a quê? Restrito ao setor que vai receber, né, as pessoas que vão acessar, tá? Então, só diz respeito a esse grupo, tá? Então, assim, embora as pessoas saibam, é só para aquele grupo ali, não tem mais. A confidencialidade é o quê? É o que contém essa informação, né? O que vai ter nesse material? Não, é confidencial, você não pode fazer, tá? É uma coisa mais nesse sentido. Ciclo de vida da informação, tá? Que ele pode ter etapas, tá? Ele vai ter uma etapa
de criação, tá? Terminou a criação, acabou o ciclo de vida daquela informação ali, deu, tá? Aí vai para outra etapa, que é o armazenamento, certo? E assim por diante. Uso, compartilhamento, equipamento, tá? Até o descarte seguro, né? Que nem assim, ó, computadores numa instituição, ele tem validade de 5 anos, tá? Depois de 5 anos, ele é uma pedra dentro da empresa, né? Ele deixa de ser um ativo, né? Ele passa a ser lá um negócio que dá prejuízo para a empresa. Então, as empresas de 5 em 5 anos ela tem que se desfazer do material e trazer um material novo, né? Porque ele não tem mais validade assim, de uso. Então, é mais ou menos nesse sentido. Só que quando ele é descartado, ele tem que ser totalmente descartado, ou seja, os HDs têm que ser, de preferência, destruídos, tá? Ou armazenados ainda dentro da instituição, que eles podem sofrer algum processo de recuperação de dados, e às vezes tem dados que são restritos, confidenciais, internos, né? Que não dizem respeito a outras pessoas. E a instituição tem que zelar por essa informação ficar restrita, confidencial e interna, certo? Enfim. E a propriedade da informação. A propriedade da informação define responsabilidades quanto ao uso, manutenção e proteção dos dados. Tá? Que nem assim, eu sou um funcionário de uma empresa e eu lido com uma parte de TI. Tá? Todas as informações que eu coloco em relação à TI diz respeito à TI daquela empresa. Tá? Se eu sair daquela empresa, eu posso correr em crime se eu usar algum recurso que era feito lá em outro local. Tá? O que pode acontecer é que a outra empresa faça alguma coisa parecida. Né? Aí eu uso o conhecimento para usar o recurso dessa outra empresa caso eu vou para outra empresa. Tá? Mas aquilo que é feito lá na empresa, ela diz respeito àquela empresa lá. Tá? A propriedade da informação é isso, pertence a eles. Tá? Então eu não posso pegar esse acesso e disponibilizar para outras pessoas. Tá? Mas eu posso fazer alguma coisa similar. Né? Aprendi na outra empresa um processo parecido com isso aqui. De repente a gente vai para essa linha, e alguma coisa lá para aquela empresa para uma propriedade particular dessa instituição, né? Ou pessoal também. Ameaças, tá? Tá quase chegando lá no horário, dá tempo ainda das ameaças. Ameaças da segurança da informação. Ameaças naturais. Incêndios, que eu acabei de falar ali sobre o hospital, por exemplo, incêndios, enchentes, desastres naturais que podem comprometer sistemas de informação. A enchente, ela é mais tranquila que o incêndio, tá? Com relação à parte informática, que eu estou falando aqui, estou falando sempre parte informática dos respeitos, tá? Porque um computador, um equipamento eletrônico de mídia que molha, ele não necessariamente estraga, tá? Ele pode ser recuperado, tá? A única coisa que a gente tem que cuidar é as partes elétricas, assim, que são mais comprometedoras, tá? Um notebook, certo? Seria descartar a bateria, primeira coisa. Segunda coisa, se o carregador, né, a fonte, ela ficou debaixo d'água, nem pense em ligar em nenhum momento na luz, nunca mais, tá? Pode ficar 2, 3 anos fora da água, se for ligar na parede vai explodir, tá? Então é totalmente descartável, tá? Então tem algumas coisas que a gente tem que cuidar. Agora, computadores, assim, no contexto geral, placas-mães, memórias, HDs, agora SSDs, isso aí, depois que seca, fazendo ali o processo de higienização, usando ali álcool isopropílico, né, álcool sem água, consegue fazer algum tipo de restauração, vamos dizer assim, e fazer funcionar novamente, tá? E às vezes mesmo sem funcionar, às vezes são só partes da placa-mãe ali com defeito que podem ser substituídas também e voltar a funcionar, tá? Então, a enchente ela é mais tranquila do que o incêndio, né? O incêndio dificilmente vai ser recuperado. Desastres naturais podem comprometer o sistema, né? Desastres naturais que podem ser terremotos, né? Caiu um prédio lá, detonou todo o equipamento, tem que fazer. Tá? Ameaças intencionais. Ameaças intencionais são ações deliberadas com o objetivo de causar dano, roubar informações ou interromper serviço, tá? Aqueles mesmos de cima ali vale para o de baixo aqui, tá? Não, eu pulei uma, mas os casos, mas tudo bem, tá? As naturais ali, elas, incêndio, enchente, isso pode ser provocado também, tá? Não é necessariamente um desastre natural, assim, pode ser provocado também, tá? Então, para ameaças intencionais, vale o de cima também, aqui como causar danos aqui, ó, tá? Por exemplo.
Ameaças acidentais que eu pulei ali. Ameaças acidentais são causadas por erro humano, falha de operação ou problemas técnicos. Tá? E ameaças internas, insiders. Ameaças internas envolvem usuários não autorizados que utilizam indevidamente seus acessos. Eu pulei de propósito, tá? Porque tanto os intencionais quanto essas internas podem ser equivalentes, tá? As intencionais eu posso provocar o dano, tá? E essa daqui, a ameaça interna, ela pode ser uma falha minha como usuário que também causou esse mesmo dano, tá? Fui lá e liberei o meu usuário e senha para uma pessoa acessar lá que não podia, eu não posso liberar meu usuário e senha. Esse aqui foi uma ameaça intencional, tá? Então eu provoquei isso. Fui lá e liberei o meu acesso para alguém acessar, tá? E a interna, aqui a interna é isso, tá? A intencional se equivale, na verdade, eu achei que era o contrário, mas tudo bem. Essas duas aqui se equivalem, só que daí assim, engenharia social. Engenharia social usa técnicas de manipulação psicológica para enganar pessoas e obter informações confidenciais. Deixa eu ver se a outra que eu estou falando aqui está aqui. Ameaças externas. Ameaças externas são originadas fora da organização, como ataques a hackers e cybercriminosos. Tá? Esse aqui sim. Tá? Eu posso intencionalmente liberar o meu acesso para alguém pegar uma e acessar lá, mas alguém pode invadir, né, o sistema no exato momento em que eu estou fazendo o acesso e a porta onde eu estou fazendo o acesso acaba sendo liberada e a pessoa lá e descobre meu usuário, minha senha, né, tem um acesso através dele e pode fazer alguma coisa. Tá? Aí, nesse sentido aqui que eu citei ali, né, naquele parênteses ali com relação ao marco civil da internet lá, que é o artigo 19 lá, tá? Que as duas situações são problemáticas, tá? Tanto a intencional lá, que eu posso liberar o acesso para alguém, quanto essa ameaça externa, que alguém pode acessar através do meu usuário senha, tá? Essas duas situações vai acontecer a mesma coisa, alguém vai invadir, tem um acesso. Tá? Mas uma é intencional, a outra não é. E é difícil de saber, assim, dentro, né? Aí que nem assim, aí tu vai ver lá dentro de uma empresa, abre-se uma sindicância, aí o pessoal tem que fazer toda uma varredura para ver se tinha alguma porta que alguém acessou em algum momento. Aí ele descobre, olha, ninguém acessou, então seria uma coisa que vai ser imputada lá para o funcionário. É só, a gente fez toda a varredura, não encontrou nenhum tipo de acesso externo que pudesse comprometer a instituição. Então, tu liberou daqui mesmo esse acesso. Tá? Então, enfim. Aí, ou então, né, eles fazem lá o levantamento e descobrem que alguém acessou de forma externa, aí isenta a pessoa de ter, né, disponibilizado esse acesso de alguma forma. Tá? Vou mais esse aqui, então. Vai dar mais uns 10 minutinhos para acabar. Vulnerabilidades. Conceitos de vulnerabilidade, tá? Vulnerabilidade é qualquer fraqueza que possa ser explorada por uma ameaça. Aí nós temos a vulnerabilidade física, tá? Que é a falta de proteção adequada em ambientes e equipamentos. Então, se eu não tiver lá proteção para acesso à minha instituição, os equipamentos da minha instituição, né, ele vai estar vulnerável a esses acessos. Né? Acesso colocado ali justamente no item 4.6, né? Essa ameaça externa, certo? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa relacionada à informática, a gente vai ter esse acesso externo, ou seja, qualquer acesso à internet, a gente precisa ter algum processo de proteção. Geralmente, o acesso à internet de uma instituição, ele é colocado totalmente separado de todo o contexto interno, que a gente chama de intranet. Tá? Então, o que acontece? Se o Alcides Maia aqui tem acesso à internet, provavelmente esse acesso à internet ele é totalmente monitorado. Tá? Mas não monitorado para saber se o pessoal está acessando o site. Não é isso. Ele é monitorado para saber se não tem algum tipo de invasão externa às informações que são colocadas aqui. Embora que não é tão assim interno, né? Informações, pelo que a gente percebe aqui, a cada final de matéria, ou a cada final de ciclo, né, os computadores são formatados e instalados, como foi acontecendo agora aqui de novo. Tá? Os computadores receberam de novo todas as informações aqui, foram formatados, configurados. Né? Esse período agora que a gente teve de um mês de recesso,
o pessoal tem que fazer todo esse processo aí para deixar as máquinas funcionais novamente, para que a gente possa continuar. Mas se não fosse assim, se fosse uma empresa que os conteúdos têm que ser guardados, né? Então, esse sistema, essa questão de vulnerabilidade que tem que ser bem colocada, ela faz parte de todo o contexto da empresa, tá? A empresa não pode ser vulnerável. Eu tinha citado aqui na outra vez que, no início lá, e posso citar de novo aqui como exemplo, a empresa que eu trabalhava lá, ela sofreu um ataque bem no período ali, no finalzinho da pandemia, que muitas empresas sofreram ataque. Teve a John Deere teve ataque, a Renner teve um ataque no mesmo período, assim. E aí entrou, como falei da John Deere, também teve a GCO, né, a Acori, que faz a coisa Massey Ferguson, que é um concorrente. Nós sofremos ataque ali também. E o nosso ataque, ele partiu da Finlândia. Tá? O cara, assim que foi identificado, uma pessoa da Finlândia conseguiu acessar os dados e aí a empresa ficou um mês parada, assim, entre aspas, né? Como os servidores são de Canoas aqui, né? Fica aqui na filial de Canoas. Então, a filial de Canoas foi a única que não parou, assim, muito tempo. As outras filiais no mundo inteiro, elas pararam, assim, praticamente um mês. E a de Canoas parou praticamente uma semana. E a de Canoas só parou porque eles não tinham acesso externo para fazer compra. Eles acabaram os insumos em casa, não conseguiam mais produzir tratores que faltavam peças, e aí eles tiveram que parar. Aí deram uma semana, entre aspas, de folga para os funcionários da produção, porque não tinha como produzir mais trator. Mas aí o que acontece? Essa questão da vulnerabilidade, ela, embora ela seja conceitual, assim, ela seja alguma coisa que ela tem que estar enraizada numa instituição, tá? Ela faz parte da instituição, tá? Tem que cuidar da vulnerabilidade. Ainda assim, a empresa pode ser passiva de ataque, tá? Como aconteceu. Então, eu lembro que o pessoal do TI lá trabalhava dia e noite, eles dormiam na empresa para resolver o problema. Literalmente dormiam na empresa, eles faziam turnos, o pessoal dormia lá para resolver o problema. Demorou mais ou menos um mês, né? E no caso da GCO, ele é âmbito mundial, então eles resolveram o problema do servidor aqui, que é daqui que eles acessam, mas é para o mundo inteiro, então o pessoal da Índia, da China, dos Estados Unidos, né, da Alemanha, o pessoal da Dinamarca teve que vir para cá para fazer coisa, enfim, o mundo inteiro, né, onde eles têm filiais, tiveram que vir aqui fazer alguns processos para não parar de vez a empresa no mundo todo. Então, foi bem complicado. Tá? Vulnerabilidades lógicas envolvem falhas de sistema, software e configurações. Isso aqui é uma coisa que é cuidado todo dia. Para vocês, para nós, né? Somos técnicos, no caso, então estamos nessa linha de técnico. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ter dentro da Sim, vou fazer em seguida, tá? É que até às 11h30, tá quase no horário. Pelo menos até às 11h30 as aulas vão ter, tá? Mas eu estou terminando aqui, esse é o último processo de uma chamada. Seguindo aqui. Para nós que fazemos parte de técnico, dependendo da área que a gente vai atuar, isso aqui vai fazer parte do nosso dia a dia, tá? Dar falhas de sistema, software, configurações, essas coisas aí vão estar sempre... Se não estiver dentro do teu contexto de trabalho, vai estar dentro do teu pensamento de alguma pessoa que está trabalhando em cima daquilo ali, tá? Porque isso aqui é uma das coisas mais... tira, assim, o nosso sossego no dia, tá? Trabalhava lá na outra empresa na parte era esporte, tá? Parte de esporte. E aí a gente, assim, parou uma máquina na fábrica, o serviço tem que ser imediato. Dependendo do tempo que a fábrica fica parada, a empresa perde alguns milhares de dólares, tá? Então a empresa não pode parar. Então, se tu vê que o trabalho vai ser demorado, pega uma máquina nova, larga no lugar lá e tira aquela ali e vai consertar. Deixa uma máquina lá operando, porque ela não pode parar, tá?
Então, tanto é que tem, assim, dentro desse contexto, tem máquinas que são reproduzidas em dobro, porque se aconteceu de uma parada, você tem que imediatamente ir lá trocar e botar outra aqui, ela continue o processo da mesma forma até que tu resolva o problema daquela que estava lá. Então, elas são feitas assim, que tem setores que são impossíveis de parar. Eles não podem parar em momento algum. Cada minuto que a empresa para é problema financeiro. Tá? Então, tem algumas coisas que tem que cuidar. E aí, então, essa parte toda aqui de vulnerabilidade vai estar 24 horas por dia na tua cabeça. Tá? Vulnerabilidade humana decorrente das falhas de falta de conhecimento, treinamento, atenção dos usuários. E aqui eu coloco ainda aquela questão em cima das ameaças, tá? Porque essa falta de conhecimento aqui pode ser justamente uma pessoa que vai lá dar um acesso indevido, tá? Porque mesmo as pessoas que fazem parte da manutenção, vamos supor assim, tá? Tem um acesso específico para manutenção. Por exemplo, o usuário comum, ele tem um acesso específico no sistema, tá? E o pessoal que faz o ajuste, faz a manutenção, ele precisa ter um acesso muito maior. E, por exemplo, se eu precisar instalar um sistema operacional, eu tenho que ter acesso à instalação de programas. Eu tenho que ter acesso a determinados programas que vão ser instalados, tá? E aí esse acesso, ele me dá a liberdade de instalar outros programas que não fazem parte do escopo de programas da empresa, tá? Se alguém tem acesso ao meu usuário, né, e começa a usar ele dentro da empresa, ele vai ter acesso à instalação de programas que não são devidos dentro da empresa, tá? E isso pode ser um problema e pode gerar vulnerabilidade, tá? Falha de configuração, configurações incorretas ou permissões excessivas que ampliam o risco, é o que eu acabei de falar, tá? Tem alguns, o fato de eu liberar o meu acesso, se eu sou uma pessoa de suporte, eu posso estar dando mais acesso, né, permissões excessivas a pessoas que não é pertinente àquela pessoa, tá? Então, não é interessante fazer. Softwares desatualizados, sistemas sem atualização e correção de segurança, e aqui nessa parte entra o pessoal da rede, porque ele é estranho, porque ele não pode dar acesso à instalação do programa, mas se o programa é pertinente da empresa, a pessoa tem que acessar com o seu usuário e ter permissão de atualização, por exemplo. Né? O programa vai sofrer uma atualização, esse usuário tem que poder atualizar esse programa, ou o programa tem que ser atualizado de forma automática. Tá? Então, o pessoal de rede tem que cuidar muito desse detalhe. Se o programa não atualizado pode ser um acesso fácil, né, de uma pessoa invadir a tua máquina. É isso, tá? A gente correu pouco aqui, né? Peço mais uma vez desculpas para vocês, porque realmente houve uma falha de informação aqui e a gente acabou começando a aula mais tarde, tá? Mas a partir de amanhã e a partir da semana que vem, as aulas já vão começar normalmente às 9h, sem problema nenhum. Tá? A gente não vai ter esse atropelo todo que teve hoje. Geralmente as minhas aulas são uns monólogos assim, tá? Mas é interessante que vocês não só participem, mas tirem suas dúvidas, tá? Vou reforçar com vocês aqui antes de fazer a chamada, que façam a G1, tá? Façam os exercícios finais das aulas ali, tá? É importante. Assim, o que acontece? Só mais um reforço aqui. Esses exercícios, tá? De final de aula, eles têm prazo. Tá? Geralmente o prazo é até o final da matéria. Quando é que é o final da matéria? Se a aula... Deixa eu ver se está isso. Tudo bem. Se a aula termina no dia 2 de março, tá? O final da matéria é a sexta-feira após. Tá? Então, o final vai ser, acho que é dia 6, se não me engano. Tá? Eu sou meio ruim de cálculo aqui. Mas é a sexta-feira, tá? Segunda-feira é dia 2, é o último dia de aula. Exatamente, sexta-feira é 6, né? Se é dia 2 é segunda, sexta-feira é 6, tá? Na sexta-feira, então, vai terminar a aula. Desculpa. Termina na sexta, só que daí é no domingo, dia 8, tá? Termina aqui, dia 8, tá? Então, assim, ó.
a matéria, ela termina sempre no domingo após a última aula. Tá? Então, vocês têm até o dia 8 para fazer. Só que qual é o problema de vocês fazerem no dia 8? Por exemplo, você, não fiz nenhum, vou pegar o dia 8, domingo, vou ficar o dia inteiro fazendo. Qual é o problema? É que se vocês deixarem para o último dia, quando eu terminei a prova aqui no dia 2, eu já posso corrigir e já posso fechar a média. Tipo assim, quarta, quinta, no máximo sexta-feira, vocês já podem saber se passaram ou não. Passaram no sentido de fazer a G3, tá? Se não passou, tem direito a fazer a G3. Se vocês deixarem para o dia 8, eu só vou conseguir finalizar na quarta-feira da outra semana. Por quê? Porque dia 9 já começa a matéria nova. E aí o professor já está engajado na próxima matéria. Entendeu? E aí eu vou estar dando aula segunda e terça, aí eu só vou ter quarta-feira para começar a corrigir as G3 ou as G2, aliás, as G2, para saber se a pessoa passou ou não. Aí a pessoa só vai saber se passou na sexta-feira em cima da G3. Tá? Aí a pessoa não sabe se tem que vir na sexta para fazer a G3 na outra semana. Aí você tá, e agora? Entendeu? Então assim, façam, tá? Assim, é bem tranquilo, são 5 questões. Terminou a aula do dia, chega em casa, ou tá no, sei lá, se algum de vocês trabalhar à tarde, vai no trabalho, faz uma pausa ali, entra no Moodle, faz ali as 5 questões ali e encerra tranquilo, tá? Porque daí, assim, quanto mais cedo vocês terminarem, mais rápido vocês vão saber se estão aprovados ou não para fazer a G3 ou não, enfim, tá? E são questões bem tranquilas também, não é muito complicado. Vamos lá. Vou fazer a chamada aqui, já vou liberando, tá? Ágata. Alexandra. Alexandre. Deixa eu ver se não. Anderson. Ariel. Arthur. Bernardo Silveira. Bernardo Rafael. Betina. Carlos Gabriel. Cássio. Davi. Eduardo Silveira. Eduardo Silveira Figueira. Evandro. Felipe Espia. Felipe Martins. Gabriel Vaz. Gabriela. Guilherme Miller. Não?
Henrique, Eric, Cauã Oliveira, Cauê Machado, Cauê Conceição, Laura, Aqui. Laura, Lennon, Leonardo, Lívia, Lucas Castilho, Lucas da Silva. Os Lucas não gostam muito das minhas aulas. Lucas da Silva. Tem 2 Lucas da Silva, tá? Um é Pontes e o outro é da Silva. Nenhum. Maria Luísa. Matheus Santos. Aqui. Isso. Matheus Tomazini. Maurício Carvalho. Michel. Nicolas Stoll. Nicolas Andrade. Nicolas de Souza. Patrick. Pedro Lucas. Renan. Riquelme. Samara. Samuel. Thaís. E Wesley. Tchau, senhor. Feito.